Então, eu queria trazer alguns elementos do campo da segurança pública e alguns números para a gente pensar um pouco como é que isso pode impactar e como a nossa lei de drogas, da forma como ela está, com as distorções que ela já tem, já impactam. Obrigada, deputada Talíria. Marcha. Tá. Tô brincando, desculpa. Agradecer o convite da deputada Sâmia, também cumprimentar o deputado Pastor Henrique, todos os parlamentares, meus colegas que me precederam. Bom, como já foi introduzido, eu sou diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então eu trago aqui na minha fala uma perspectiva técnica da segurança pública, não necessariamente, enfim, com grandes aprofundamentos jurídicos. Eu não sou jurista, eu sou socióloga de formação, e eu queria, enfim, aproveitar esse espaço aqui, esses 10 minutos, para refletir um pouco sobre as possíveis consequências e os possíveis efeitos dessa mudança da legislação, uma legislação que já é ruim. Acho que o Cristiano deixou isso muito claro na fala dele, né? A nossa lei de drogas é uma legislação ruim, ao não qualificar, ao deixar de forma tão subjetiva a delimitação do que é a posse, do que é o tráfico, deixar isso a cargo do juiz, essa definição. É uma legislação que acabou gerando um nível de seletividade, de perfilamento racial do ponto de vista do encarceramento no Brasil, que foi muito nocivo. Não à toa, a gente teve um crescimento exponencial das pessoas privadas de liberdade desde 2006, com a aprovação da lei de drogas. Então, na verdade, nós deveríamos lutar aqui neste espaço para corrigir as distorções presentes nessa lei, e não criminalizar a conduta de usuários, como já foi dito pelos meus colegas que me antecederam. Então, eu queria trazer alguns elementos do campo da segurança pública e alguns números para a gente pensar um pouco como é que isso pode impactar e como a nossa lei de drogas, da forma como ela está, com as distorções que ela já tem, já impactam. Então, o Brasil tem hoje, a depender do semestre em que é medido, algo em torno de 650 a 720 mil pessoas privadas de liberdade em celas físicas. Se a gente for considerar pessoas que estão, que têm monitoração eletrônica ou semiaberto, o número pode ser ainda maior, mas eu estou falando de pessoas que estão privadas de liberdade em celas físicas. Dessa média de 700 mil pessoas, o crime que mais encarcera no Brasil é tráfico de drogas. Né? Então, a gente está falando que 23% das pessoas privadas de liberdade no Brasil hoje estão cumprindo pena em regime fechado por algum delito relacionado à droga. Existe uma pesquisa do IPEA que foi divulgada no ano passado, que, enfim, inclusive fica a sugestão aí para essa audiência pública que o deputado Chico Alencar citou, que estudou, analisou mais de 40 mil processos do ano de 2019, para tentar entender um pouco o funcionamento do sistema de justiça em relação a esses crimes relacionados ao tráfico de drogas. E eu estou citando essa pesquisa porque ela é muito interessante para nos fazer entender um pouco, e a partir de dados, de evidências científicas, um órgão estatal que produziu essa pesquisa, diga-se de passagem, para a gente entender quais são os mecanismos que operam quando a gente está falando do tráfico de drogas e do encarceramento por tráfico. Essa pesquisa mostrou, por exemplo, que apenas 16% dos processos, dos inquéritos que basearam esses processos por tráfico de drogas, eram relacionados a investigações anteriores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que 84% dos casos de pessoas presas por tráfico de drogas não tinham uma investigação prévia. Eram basicamente pessoas que foram presas em flagrante, ou seja, um policial militar que está ali no cotidiano dele fazendo um patrulhamento, resolve abordar uma pessoa que muito possivelmente é um usuário. Estamos com 500, valeu, tropa grower, bora se informar. Enfim, a pesquisa vai até delimitar quais são os tipos de droga, então a mais frequente é maconha, mas tem ali thinner, tem outras drogas que acabam entrando nessa contabilização. A maior parte desses casos sequer foram objeto de uma investigação policial. A gente está falando, de fato, do varejo do trabalho policial, que é muitas vezes incentivado por esse tipo de prisão. Porque, por um lado, a gente tem prisões que são feitas sem nenhum tipo de investigação prévia, com flagrantes, na maior parte das vezes na rua, um tanto até invadindo a residência das pessoas, ainda que sem autorização judicial. Mas, mais do que isso, são prisões
que são incentivadas pelas corporações policiais, dado que as métricas de produtividade do trabalho policial são aferidas justamente a partir de prisões em flagrante, sobre apreensão de drogas, sobre apreensão de armas. Então, a gente tem um sistema que vai funcionando para que isso continue acontecendo. O policial é premiado por prender mais, não importa a qualidade da prisão. É isso que é foda. Ele vai conduzir para o distrito policial. E a gente sabe que muitas vezes, e é uma das conclusões dessa pesquisa do IPEA, que quando essa pessoa ela vai para audiência de custódia, né, ou ela já vai ser sentenciada pela justiça, se ela é uma pessoa branca, a sentença dela é baseada numa quantidade de drogas, se ela for uma pessoa negra, a sentença dela vai ser baseada numa outra quantidade de drogas, ou seja, a gente está falando que a justiça ela é muito mais dura com as pessoas, né, e muito mais, eu não vou falar criteriosa, porque eu acho que a Silvia, quando fez a fala dela, falou sobre esse racismo que está embutido nessas decisões judiciais. Mas é disso que a gente está falando. Peraí. Antes da gente continuar, já quero saber se você está gostando desse conteúdo, e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza. Já é inscrito e gosta do canal? Considera se tornar um membro, você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve para essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV, já quero te pedir para escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem para a comunidade Grower Maker. Enquanto você escreve, aquele peguinho. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, Grow Power, o seu cultivo na veia, Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada, Gorilla Microbes e as micorrizas, o seu cultivo biológico, Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. São, né, 2 pesos e 2 medidas, e você vai definir que uma coisa é crime para uma pessoa branca e para a pessoa negra a dosagem ela é diferente, a medida é diferente, não tem como a gente chamar isso de outra coisa que não seja de racismo. Para além dessas distorções todas, acho que vale a gente reiterar, né? Então, assim, a gente já tem um grande problema que é o sistema prisional brasileiro, com uma superpopulação que o sistema não dá conta. A gente tem muito mais pessoas privadas de liberdade do que vagas disponíveis no sistema, sem possibilidades de expansão disso para dar conta de da dignidade dessas pessoas que estão ali cumprindo uma pena em regime fechado. A gente tem essas distorções do modelo policial que basicamente encarcera e prende pessoas a partir de prisões em flagrantes e não baseadas em investigações criminais. Lembrando que se fosse a base em investigações criminais, nós estaríamos falando de uma prisão de muito mais qualidade, porque estaríamos falando de grandes traficantes e não, né, aquela pessoa que eventualmente está ali só fazendo consumo de droga, mas porque, enfim, ela tinha 2 ou 3 gramas a mais, ela vai acabar sendo tipificada como um traficante. E aí, eu acho que o último argumento que eu queria trazer aqui, do ponto de vista da segurança pública, para mostrar o desastre que essa PEC representa, tem a ver com o que é o crime organizado no Brasil hoje. Né? E aqui eu estou falando do crime organizado a partir de facções criminosas, tal como PCC, eu sou de São Paulo, Comando Vermelho e tantas outras. O último levantamento que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez sobre esse tema mostrou que o Brasil tinha, naquele momento, e foi em 2022, mais de 53 facções criminosas presentes nas mais de 1.400 unidades prisionais no Brasil. Então, estou falando de ao menos, né, a gente sabe que isso é muito dinâmico, esses grupos eventualmente vão se articular ou vão brigar entre si, mas a gente está falando de ao menos 53 grupos criminosos que atuam com base prisional. Os mecanismos de aliciamento de jovens para o mundo do crime já são bastante conhecidos, mas vale a gente reiterar aqui. Quando a gente está encarcerando pessoas que simplesmente estavam consumindo algum tipo de droga e resolve criminalizar essa conduta por entender que ela precisa ser punida porque ela está consumindo uma substância ilícita, a gente está, de algum modo, oferecendo para o crime organizado, dando de bandeja esse jovem, porque naturalmente, a gente está falando de jovens negros, residentes, né, das periferias das grandes cidades, a gente está oferecendo essa molecada para o crime. É disso que a gente está falando, a gente está fornecendo recursos humanos para o crime organizado quando a gente estimula esse volume imenso de jovens sendo aprisionados
por não cometerem, né, assim, concretamente, nenhum crime. E aí, enfim, acho que dito isso sobre esses 3 elementos da segurança pública, para mostrar o quanto isso pode ser catastrófico, não dá para deixar de falar sobre o que está de fato por trás disso, né? Porque o que a gente está falando é de um julgamento moral dessas pessoas. Quando a Cidinha conta, né, faz um relato sobre a filha dela e sobre como a cannabis foi essencial para garantir a vida dela, para garantir que hoje ela fizesse 21 anos, e um parlamentar, qualquer pessoa da sociedade, qualquer cidadão, dizer que a sua luta não é legítima, ou que a sua filha não pode consumir cannabis para lidar com uma doença que ela tem, porque isso é ilegal, né? Colocar um selo, taxar a sua filha de alguém que está no ilegalismo, está cometendo um crime. Peraí, de novo eu aqui interrompendo, mas pra dar um recado muito bacana. Primeiro, se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Deixa aquele like que legaliza, e eu quero te convidar aí para conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da cannabis no Brasil. Por aqui, na Natural TV, você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia para levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o certificado de cultivo, tão importante para quem está buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico com o nosso advogado, Dr. Thierry. Para você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros, e toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Ganzá App, e os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do autocultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje? Marcha! Sabe, isso chega a ser bárbaro. Então, assim, a gente não está falando aqui de um debate em torno de critérios técnicos. Se fosse técnicos, tudo bem, eu acho que é do jogo, mas a gente não está falando de um debate técnico, a gente está falando de um debate moral, né? Então, eu trago aqui argumentos técnicos para mostrar que, olha, isso vai ser catastrófico para a segurança pública, né? Mas a gente não pode ignorar também que, para além dessa grande hipocrisia, o fato é que, se aprovada essa PEC, né, se essa casa também fizer assim como fez o Senado, a segurança pública no Brasil tende a ficar mais ingovernável do que ela já é. Muito obrigada. Mais uma lucidez aí, cara. Que bom ouvir essas paradas, Nossa, né? Várias sensacional. Obrigado, Olha a diferença de argumentação, né, cara? Cara, debates e narrativas civilizadas, né? Exatamente. Vou passar então Que para alívio, o hein, Thiago? Eduardo Ribeiro.